Para concluir a nossa aula do dia 18/7, iremos falar sobre pirâmides ecológicas, né? Iremos falar sobre pirâmides ecológicas. Tranquilo? Vamos ver o que é isso. Já passamos sobre fotossíntese, sobre quem é produtor e consumidor de energia, falamos sobre cadeias e falamos sobre teias. Agora nós trabalharemos as pirâmides, certo? Pirâmides ecológicas são as representações gráficas das estruturas tróficas, né? As estruturas tróficas, que são os níveis de energia de um ecossistema. Na base dessas representações há os produtores, então sempre na base há os produtores, seguindo dos consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Pirâmide ecológica. Está aqui a imagem da pirâmide ecológica, certo? Passando, temos aqui a pirâmide de número, ou pirâmide de biomassa, ou pirâmide de energia. Como é, professor? É isso mesmo. Existem as pirâmides ecológicas, podem ser três tipos, né? Ser classificadas com três tipos. Primeiro, pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia, certo? Primeiro que iremos ver aqui vai ser as pirâmides de números. Quando falamos de pirâmide de números, estamos nos referindo ao número de indivíduos envolvido em uma cadeia alimentar. Nessa representação gráfica, são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico, tá certo? Então, olha aqui para a minha pirâmide. Sempre na base da pirâmide vai estar os produtores. São quantos produtores aí? Apenas um, que é uma árvore, não é isso? E em sequência da base dessa pirâmide vai vir os consumidores. Quem é o meu consumidor primário aí? É os insetos. Qual é a quantidade? 200 insetos se alimentam desse produtor, que é quem? Apenas uma única árvore. E de consumidor secundário, temos 4 pássaros que se alimentam de quem? Se alimenta de 200 insetos, que primeiramente se alimentou de uma única árvore. Isso significa uma pirâmide numérica, onde vai mostrar a quantidade de elementos, a quantidade de indivíduos em uma determinada cadeia alimentar. Tranquilo? Então aqui quando apresenta o número de indivíduos, está falando de pirâmide de números. Tranquilo? Tenho aqui a pirâmide de biomassa. Pirâmide de biomassa. Quando nos referimos à pirâmide de biomassa, estamos falando da quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. A biomassa é expressa em massa do organismo por unidade de área. Por exemplo, quilograma por metro quadrado, grama por metro quadrado. Tranquilo? Sempre na minha base vai estar quem? Sempre na minha base vai estar... Sempre na minha base vai estar os produtores. Então eu tenho aqui, ó, alfava. 8 toneladas de alfava, né? É o meu vegetal, a minha produção. De consumidor secundário eu tenho bezerro, que tem quanto? 1 tonelada. Se ele é o meu consumidor primário, ele está se alimentando de quem? Dessa alfava, certo? E por consumidor secundário, perdão, eu tenho um adolescente de 47 quilos. Professor, adolescente, sim, nós seres humanos somos consumidores, né? Somos heterótrofos, tá certo? Nós tenhamos que ir em busca do nosso alimento e em busca de nossas energias. Então, sempre quando vir uma pirâmide onde representa
massa, quilo, toneladas, está falando de biomassa, pirâmide de biomassa. Tranquilo? Beleza. Por fim, temos a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. Os produtores sempre representam um nível energético mais elevado, sendo que os outros seres da cadeia ficam dependentes dessa energia. Observa que a minha base é o produtor. Ela sempre tem que ser de maior tamanho, né? Porque eles são o principal. Depois, o consumidor primário sempre vai ser a barrazinha menor do que o produtor. Em sequência, o consumidor secundário, que também vai ter a minha barrinha menor, tá certo? E assim sucessivamente, porque os níveis de energia vão diminuindo de acordo com os consumos, né? O nível de energia vai diminuindo de acordo com os consumos, por isso que as barrinhas vão ficando menorzinhas e vão formando o quê? Pirâmide. Isso aqui nós chamamos de pirâmide de energia. Tranquilo? Passar o slide aqui. Tem algumas questões, vamos ver as questões que nós tenhamos. Temos aqui, ó, o gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases, pode afirmar, o oxigênio é produzido apenas à noite. O oxigênio é produzido apenas durante o dia. O gás carbônico é produzido apenas à noite. O gás carbônico é produzido apenas durante o dia. O oxigênio e o gás carbônico são produzidos dia e noite. Nossa resposta vai ser a alternativa B, né, pessoal? O oxigênio é produzido apenas durante o dia. Por quê? Porque é necessário o sol para produzir o oxigênio de acordo com a fotossíntese, não é isso? Tenho aqui, ó, as teias alimentares, diferentemente das cadeias tróficas, representam todas as relações alimentares existentes em um ecossistema. Diante disso, os organismos de uma teia podem assumir diferentes níveis tróficos. Entretanto, os organismos autótrofos, né, sempre ocupam qual nível? Os autótrofos, eles são os produtores, os vegetais, não é isso? Então aqui marca a nossa alternativa B. Última questão. Em um ecossistema, um sapo alimenta-se de um grilo, que por sua vez alimenta-se de vegetais. O sapo, posteriormente, serve de alimento para uma cobra, que se torna presa de um gavião. Além da cobra, o gavião também se alimenta nesse ecossistema de um pássaro herbívoro. Baseado-se nessa descrição, marque a alternativa que indica os dois níveis tróficos ocupados pelo gavião nesse ecossistema. Então já vimos que o gavião se alimenta de um pássaro que é herbívoro, né? Então o gavião ele já é secundário. Observando aí, temos a alternativa A, que tem ali de um consumidor secundário. Entretanto, vamos ver na outra cadeia alimentar, eu tenho o vegetal, tenho o grilo, tenho o sapo, tenho a cobra. Então vamos lá. Grilo, sapo, cobra e aí o gavião. Então ele é o quê? Ele é quaternário, né? Então a nossa alternativa vai ser a alternativa D, consumidor secundário e consumidor quaternário. Tranquilo, pessoal? Então nossa aula de hoje se encerra por aqui. Tratamos do capítulo 2 de nossa apostila. Até a próxima aula. Tchau, tchau.